Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Temos começado uma nova série de estudos bíblicos aqui, porque o nosso objetivo é esse, de expor a Palavra de Deus, de modo que o ouvinte possa entendê-la, compreendê-la, conhecê-la, compreendê-la e colocar em prática na sua vida. E temos começado uma nova série no Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos ler o capítulo 4, dos versículos 1 até o versículo 13, que trata-se da tentação de Jesus. Antes, porém, de expor, deixe-me te dizer, se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva no canal e se utilize do triplo C. Triplo C, o que é? Compartilhe, clique e comente. Então clique lá no joinha, ou se você não gostou, no negativo, mas clique, isso é muito importante para o algoritmo ir lá e ler o canal, e divulgar o canal. E comente e coloque nas suas redes sociais, compartilhe nas suas redes sociais. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 1 até o versículo 13, a tentação de Jesus. Esse texto também está repetido em Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11, e em Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13. Aqui, o capítulo 4 de Lucas, como eu disse na primeira vez, Lucas fez uma minuciosa investigação e ele narrou assim a tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. E então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto, num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos lhe dará ordens a seu respeito, para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu ao diabo: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Alguns comentários, algumas aplicações sobre tentações. Primeiro, a narrativa, tanto de Mateus como de Lucas, aqui diz que Jesus, cheio do Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele na forma de pomba. Ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, de modo que tinha presente a Trindade ali, mas quero destacar aqui a importância de Jesus como ser humano estar cheio do Espírito Santo.
A tentação a qual ele foi direcionada pelo Espírito foi por conta de estar cheio do Espírito Santo. Diz que ele foi guiado pelo mesmo Espírito do qual ele estava cheio no deserto. E durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. A expressão no grego, essa expressão durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Isso explica que as tentações que Jesus sofreu não foram só essas 3 mencionadas aqui no texto, mas sim que Jesus foi tentado todos os dias, os 40 dias que ele estava em jejum no deserto. Uma tentação contínua durante esses 40 dias, e entende-se, os estudiosos entendem que a narrativa aqui dessas 3 apenas seriam as últimas, ou foi o que se passou de tradição a tradição, oralmente, eu quero dizer, né, do que Jesus sofreu de tentação. Então, quando ele teve fome nos 40 dias, por isso que se entende que foi ao final, porque o texto, o versículo 2 diz ao fim dos quais teve fome. Ao fim dos 40 dias ele teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Temos aqui a primeira tentação que Jesus foi submetido, e primeiro a dúvida que o diabo lança: se tu és o Filho de Deus. Olha, Jesus tinha acabado de vir do batismo, em quem Deus tinha se declarado e foi audível: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Mas o diabo, como sempre, desde lá de Gênesis capítulo 3, foi assim que Deus disse: se você é o Filho de Deus. Nas tentações que nós passamos diariamente, certamente sempre vem uma dúvida colocada na nossa mente pelo maligno. Ou você está lendo um texto bíblico e você se pergunta: mas será que é assim mesmo? Enfim, vem a dúvida, e é isso que o diabo quer fazer: colocar em xeque a verdade. E essa verdade que Jesus era o Filho de Deus. E ele coloca em prova: se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. E Jesus respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Mateus registra mais completo, que eles estão citando aqui o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 8, que diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. De modo que a palavra de Deus é alimento para o nosso espírito, para as nossas almas. Está escrito: o ser humano não viverá só de pão. O diabo, não contente, então levou Jesus para um lugar muito alto, ou para o lugar mais alto, diz aqui, e no instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. Todos os reinos do mundo, e disse: tudo isto te darei. Ou nessa tradução que eu estou usando está escrito assim: eu te darei todo este poder e esta glória desses reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Glória ilícita. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Essa é a grande tentação, e foi na história do Lúcifer, né, de querer ter todo o poder e ser igual a Deus. Ele disse aqui: o poder sobre todos esses reinos me foi dado, mas ele é mentiroso. Ele tem um certo poder sobre, de um certo modo, a Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo, mas o poder absoluto pertence a Deus. Mas aqui ele está, como sempre, mentindo, dizendo: tudo isso foi-me entregue e posso dar a quem eu quiser. Se Jesus cedesse a essa tentação, seria ser
o Senhor dos Senhores, o Senhor do Universo, sem passar pela cruz. Essa era a grande estratégia do diabo. Querer tentar Jesus a se livrar da cruz. Mas a nossa vida cristã, nossa vida espiritual, muitas vezes implica em nós passarmos por provações, por tentações e muitas vezes, aspas, pela cruz, pelo sofrimento, né? E Jesus respondeu que está escrito: a teu Deus somente adorarás, ao Senhor seu Deus somente adorarás e somente a Ele preste culto. E daí a terceira tentação. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo, a parte mais alta do templo, talvez uma torre, e disse: se você é o Filho de Deus, de novo aqui colocando em dúvida a divindade de Jesus Cristo, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que te guardem. E também está escrito: eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Uma citação aqui do Salmo 91, 11 e 12. E Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Não ponha à prova o Senhor seu Deus. As notas de rodapé da Bíblia do Dr. Russell Shedd diz que essas tentações são comparadas às três tentações de Jesus, representam três tentações na vida do cristão. Primeiro, as tentações da carne, né, dos apetites ilícitos. Se você é filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. O apetite, depois de 40 dias de jejum que Jesus estava em oração, sendo tentado, provavelmente muito fraco fisicamente falando, vem aqui a prova, a tentação do apetite ilícito. E apetite por pão, por fome. Mas nós também temos outros apetites ilícitos. Desejos da carne, as obras da carne que estão descritas em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Aliás, vamos ler esse texto, que é a tentação presente no nosso dia a dia, que é ilícito, que é o apetite ilícito do nosso corpo. Não somente, quando se fala em apetite ilícito, se lembra de tentações sexuais, mas não é só tentação sexual. Olha só quais são as obras da carne e que são apetites ilícitos e que são fonte de tentação na nossa vida cristã. Veja o que diz Paulo, capítulo 5 de Gálatas, versículo 19 em diante. Ora, as obras da carne são conhecidas. E quais são as obras da carne que despertam apetites ilícitos em nós cristãos? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, brigas, né? Ciúmes doentios, né? Iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. De modo que a primeira tentação que o diabo fez a Jesus representa a tentação do apetite ilícito do nosso corpo, da nossa carne, conforme diz a expressão bíblica. E daí nós temos que renunciar às obras da carne. Renunciar às obras da carne. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos
que são cheios de apetites ilícitas, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. De modo que o nosso culto diário implica na apresentação do nosso corpo como sacrifício a Deus, santo. Sacrifício. Apresentei os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus. Colocar toda a nossa vida no altar de Deus, todos os nossos desejos, os nossos apetites carnais, os nossos desejos ilícitos, de modo que possamos viver para Deus e não ceder à tentação da carne, assim como Jesus não cedeu. E Jesus não cedeu, primeiro porque ele estava cheio do Espírito Santo, e depois porque ele conhecia as Escrituras, ele conhecia a palavra de Deus. O diabo também conhece. O diabo dizia, está escrito. Jesus dizia, mas também está escrito. De modo que eu preciso conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus para que possamos resistir no dia mau, como Paulo escreveu em Efésios 6, e vencermos as tentações que nos rodeiam. A segunda tentação que Jesus, quando o diabo levou para um lugar mais alto e num instante lhes mostrou todos os reinos do mundo e diz, tudo isso te darei, se prostrado me adorar. A glória ilícita. Como eu disse, seria a glória sem cruz. Seria o poder sobre todos os reinos do mundo sem cruz. A glória ilícita. 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16 diz que não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo não procede de Deus. Deixa-me pegar o texto aqui, 1 João 2,15. Porque tudo que há no mundo, e olha o que João diz, o que há no mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Ou nessa tradução que eu estou usando, os desejos da carne, apetites ilícitos, os desejos dos olhos. O pecado vem sempre de uma forma agradável aos olhos. E a soberba da vida, de modo que o orgulho, o poder, eu tenho o poder, eu sou poderoso, soberba da vida. Tudo isso não procede de Deus, mas do mundo. E o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. As glórias ilícitas deste mundo, não ameis o mundo, não ameis o mundo. De modo que é muito interessante nós observarmos aqui também a questão da teologia da prosperidade que prega, venha para Jesus e todos os teus problemas serão resolvidos e você terá prosperidade, terá carro de último tipo, mansão e assim por diante. É o que a teologia da prosperidade prega. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Não foi Jesus quem disse isso, foi o diabo. O diabo na sua tentação é que diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O que a Bíblia ensina e o que Jesus ensinou, que a vida cristã é feita de renúncia, de fuga. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Assuma as suas condições e siga a Jesus Cristo. Não queira todas as glórias deste mundo ou todo o poder, que isso não procede de Deus, mas procede do mundo. E a terceira tentação, então, seria a tentação do poder ilícito. Porque o diabo tentou Jesus, levou para o lugar mais alto do templo, e diz, jogue-se daqui, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem.
Seria o poder ilícito. O poder ilícito. Ah, mas eu sou crente, então eu vou fazer isso. Né? Não. Se esse poder, o que você quer é para demonstrar apenas um poder que não procede de Deus, mas procede do seu ego, do seu eu, isso é um poder ilícito que se resiste com vigilância e sobriedade. 1 Pedro tem um texto muito interessante nesse sentido, capítulo 5, versículos 8 e 9, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Olha só, sejam sóbrios, vigilantes. O inimigo de vocês, qual é o inimigo de vocês? Ele diz, o diabo. O que tentou a Jesus está tentando vocês também. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. O leão está ao nosso redor. A Bíblia diz que se nós somos filhos de Deus, ungidos pelo Espírito Santo, o diabo não nos toca. Está lá em 1 João. Mas o diabo fica ao nosso redor tentando nos tragar. Qual é a palavra que tem? Diz? Anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. É a palavra mais forte aqui. Procurando alguém para devorar. É o poder ilícito. Então, como é que se resiste o poder ilícito? Se resiste com vigilância, com sobriedade, com... Como é que o Pedro disse? Sede sóbrios, vigilantes. Sóbrios e vigilantes. E ainda o versículo 9 diz, resistam-lhe, resistir ao diabo, firmes na fé. Tiago diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista à tentação. Tentação você precisa enfrentar como Jesus enfrentou. Como Jesus enfrentou a tentação? Jesus enfrentou a tentação no poder do Espírito Santo. De modo que nós cristãos, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito. E encher-se do Espírito Santo é encher-se das virtudes do fruto do Espírito de Gálatas 5, 22 e 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, diz Paulo. Ser cheio do Espírito Santo é manifestar essas virtudes. Muito interessante estar ouvindo essa semana de quando Judas, né, foi trair Jesus, e diz o texto em, salvo engano, em Lucas capítulo 22, isso mesmo, porque diz que o diabo se afastou de Jesus até o momento oportuno. No momento da traição de Judas, o diabo entrou no coração de Judas, diz o texto. E é muito interessante quando o diabo se apossou de Judas. O Judas não saiu estrebuchando, gritando, ou falando palavrão, se jogando no chão, enfim, fazendo estripulias, nada disso. Quando o diabo entrou no coração de Judas, ele saiu quietinho, discreto, e foi vender Jesus por 30 moedas de prata. Toma cuidado com o diabo. Ele não vem, né, de chifrinho e fazendo escarcéu. Ele vem como um anjo de luz. Resisti-lhes firmes na fé, disse Pedro. E Tiago, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então eu preciso vencer as tentações no poder do Espírito Santo. É sendo cheio do Espírito Santo que eu venço as tentações. Mas outro aspecto de vencer as tentações é dizer para o diabo que está te tentando, está escrito.
Então o diabo, ou então Jesus, aliás, venceu as tentações no poder do Espírito Santo e pelo poder da palavra escrita. Poder da palavra de Deus. Está escrito. E esta palavra é viva e eficaz e mais cortante do que espada de 2 gumes, que penetra até o fundo da nossa alma. Então esta palavra é necessário que se conheça, que se tenha aqui na mente, para que na hora da tentação eu possa resistir ao diabo. Paulo disse que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então eu vou vencer a tentação estando cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem que ter a palavra aqui na minha mente para ser a sua espada e assim combater as tentações. Convido você a vencer as tentações no poder do Espírito Santo e cheio da palavra de Deus. Cheio da palavra de Deus. Estude a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias, diariamente, mas estude profundamente para que a sua mente seja moldada pela palavra de Deus. E assim, na hora da tentação, você vai poder dizer, está escrito, como Jesus disse. Muito obrigado por me ouvir, que Deus te abençoe.